De volta e eu já te faço uma pergunta. Você já parou para pensar onde vai parar todo o lixo que produzimos todos os dias? Aqui no Brasil, muitas cidades ainda usam lixões a céu aberto, colocando em risco a saúde das pessoas e do meio ambiente também. Mas também existem iniciativas que mostram que é possível fazer diferente e mudar esse cenário. A reportagem é do Pedro Farias. Garrafa PET, papel, corda, roupas, pneu, sofá, restos de comida, computador e até carros inteiros. E não podemos esquecer dos urubus. Tudo isso pode ser encontrado no lixão, a pior maneira de descarte que ainda existe. E não precisa ir muito longe, viu? O lugar que você mora pode estar entre os cerca de 1/3 das cidades brasileiras que possuem um desses aí, a céu aberto. Mas a situação piora ainda mais quando vemos no panorama regional. O norte disparado, com quase 74% dos seus municípios com lixões. Em seguida vem o centro-oeste e nordeste, com mais da metade também. Os aterros sanitários, que são a solução ambientalmente mais adequada, ficam em segundo plano. Enquanto o sul e o sudeste estão na faixa dos 30% a 40%, no norte só 10% dos municípios possuem aterros sanitários. A implementação de aterros sanitários ela envolve alta tecnologia e muitas vezes valores elevados. A gente está falando de contratação de pessoal, de profissionais habilitados, controle de chorume, de gases, a própria disposição dos resíduos, porque às vezes o município é muito pequeno, ele não tem... Não existem tantos recursos para que ele faça um aterro sanitário somente para ele. Com relação a questões culturais, muitas pessoas sobrevivem dos lixões através da catação, não são profissionais da reciclagem, e eles acabam obtendo seu sustento a partir dali. Os lixões são uma realidade que já deveria estar extinta há muito tempo para boa parte dos municípios brasileiros. O projeto de lei de 2024 prorroga por 5 anos o prazo para que os municípios com até 50 mil habitantes encerrem os lixões a céu aberto de vez e adotem a destinação adequada dos resíduos. Caso contrário, as consequências são muito graves. Eles geram muitos gases que são inflamáveis. Então é perigoso para a pessoa estar lá, porque pode pegar fogo. Você não pode fumar, você não pode ter nenhum tipo de faísca, nenhum tipo de fagulha, justamente porque é extremamente inflamável, porque a gente está falando de metano. Os lixões eles podem ser vetores de doenças, né? Podem ser nocivos à saúde humana. E os aterros sanitários eles têm esse ponto positivo, né? De serem muito melhores controlados e, inclusive, pode gerar até um retorno, né? Pesquisas apontam que 60% das cidades brasileiras fazem coleta seletiva, processo que facilita a reciclagem, além dos catadores de lixo informais. Em municípios com serviço de limpeza urbana, mais de 4 mil deles têm catadores informais. Os governos municipais, por meio de suas secretarias, estabelecem também alternativas para descarte de resíduos. Uma delas é o PEV, que está presente em alguns municípios brasileiros. Esse aqui é o PEV, o Ponto de Entrega Voluntária. É uma área pública preparada para receber os resíduos da população. O serviço é gratuito, o morador chega aqui, faz o descarte do seu material. Aqui, por exemplo, é o descarte de ferro. E esse PEV aqui existe em São José dos Campos, mas também tem outros em outras cidades do Brasil, onde o morador pode chegar e descartar o seu resíduo, como uma alternativa clara e eficiente para combater os lixões do país. Você pode descartar aqui 1 metro cúbico de entulho, 1 metro cúbico de jardinagem, você pode descartar pneus, resíduos eletroeletrônicos, material reciclável, embora a cidade conte também com coleta seletiva em 100% da área urbana, já é servido aqui em São José dos Campos. No PEV, o resíduo que seria jogado em praças ou terrenos baldios vai para uma usina de reciclagem ser reaproveitado. Cláudia veio descartar material de jardim e resto de piso de madeira. E quando ela pensou que ia voltar de mãos vazias, ela se surpreendeu. Eu estou levando esses 2 vasos de flores. Tem algumas flores que já estão sequinhas, então ainda está viva, né? Ainda a gente pode resgatar, colocar num jardim, alimentar a plantinha. Então ele perguntou se eu não queria, eu falei, quero, estou levando. Saí com presente.
E a população participa bastante, vocês estão vendo o movimento aqui, durante o horário de funcionamento, o movimento é grande aqui. O poder público, ele é responsável pelos serviços de limpeza urbana, pelos serviços de coleta, então o teu município deveria ter esse tipo de serviço e também ter esses espaços. Iniciativas públicas existem para combater a quantidade de lixo descartado de forma irregular. Mas a pergunta que fica é, será que é o suficiente? Para Cláudia, CEO da Soma, um programa de incentivo socioambiental, o problema do descarte irregular no Brasil também é uma questão comportamental cultural e deve ser mudada. É a gente tocar dentro dessa circularidade, tocar no cidadão e no ser humano e fazer com que esse comportamento mude. Realmente conseguir mostrar para as pessoas e contribuir para criar o hábito da reciclagem. Porque o que a gente quer, obviamente, o grande sonho é que a gente consiga sair de 4% para 80%, 90% de reciclagem, chegar, né, em países como o Japão e Alemanha, e para isso, efetivamente, a gente precisa ter novos comportamentos. O Brasil gera por ano cerca de 80 milhões de toneladas de lixo e apenas 4% de tudo isso é reciclado. Mesmo com investimento altíssimo, milionário em reciclagem, diversos problemas de estrutura impedem o aumento dela. A meta é chegar a 48% de reciclagem até 2040, além de extinguir os lixões. E para ajudar a chegar nesse resultado, iniciativas como a Soma promovem a reciclagem através de aplicativo, site, pontos de entrega presenciais e sistema de pontuação, que podem ser trocados por alimento, cursos e outros benefícios. O usuário ainda consegue ter o retorno de quanto economiza e salva no meio ambiente após cada reciclagem. A gente, por exemplo, tem um extrato ambiental individual para cada participante para saber, olha só, Pedro, você fez um monte de diferença. Evitou CO2, evitou corte de árvore. E essa é uma diferença enorme, porque quando a gente, ser humano, tem um dado claro do que a gente faz e o que a gente chama, né, que é um feedback, né, que é um retorno do que eu estou fazendo, a gente se motiva muito mais. Ainda há muito a ser feito, mas aos poucos a mudança vem, ganhando força. Iniciativas públicas, privadas e a participação das pessoas mostram que é possível reduzir os lixões e ampliar a reciclagem no Brasil. O futuro depende das escolhas que fazemos hoje e cada ação conta para o meio ambiente e para o bolso.